E hoje nós vamos ver como ser ricos para sempre, né? Se nós podemos e como podemos ser ricos. Ricos para sempre, não é só nesta vida, né? E vamos esperar aqui que entre o PowerPoint, mas eu já vou introduzindo algumas coisas. Eu queria que os irmãos, alguma pessoa me procurou ontem e falou, mas o irmão tinha propriedades, tinha recursos, então, assim, deu a entender que para eu ter tomado a decisão de mudar para o campo, é porque eu já tinha alguns recursos. Mas isso não é verdade. O meu genro foi para o campo antes do que eu, sem ter recurso nenhum. Não tinha nada, zero. Nem ele pediu demissão do emprego, ele e minha filha foram para o campo também, para morar de aluguel, sem terem nada. Nada, nada, nada. Deus foi abrindo as portas. Então, se esse é o seu caso, não se justifique achando que por não terem recursos estocados ou guardados ou aplicados, que o seu caso é diferente. Quando Deus dá uma ordem, Ele provê todos os recursos para você cumprir aquilo que Ele pede. Senão seria injusto, né? Deus pediu uma coisa para a gente que a gente não pode cumprir. Se Ele pede, é porque Ele dá as condições para a gente fazer. Não é verdade? Então, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho emprego aqui. Eles também tinham, né? E eu não vou contar a história deles aqui, senão eu tomaria todo o tempo da palestra, mas a história deles é muito interessante. Eu só vou contar um aspecto da história deles. Eles saíram de São Paulo sem emprego, pediram demissão, ele ganhava bem, ela também. E ela trabalhava pertinho de casa. Imagina, em São Paulo, trabalhar pertinho de casa é uma alegria, né? Não precisa tomar metrô nem nada. E eles mudaram-se para Extrema, alugaram uma chácara. E assim que eles se mudaram, a prefeitura de Extrema abriu concurso público só em 2 áreas: engenharia civil e professor de inglês. O meu genro é engenheiro civil e minha filha é professora de inglês. É coincidência? E eles prestaram o concurso. E ambos passaram em primeiro lugar. Aí eu pergunto para os irmãos, isso é providência? Ou é coincidência? É só por Deus. O concurso se aberto. Eles passaram naquele concurso. E ficaram ali um ano e pouco. Aí ainda saíram dali, agora estão morando conosco. Que foi outra história também. Eles pediram demissão do concurso público. Acharam que estavam muito perto da cidade, não era. Aquilo foi um passo intermediário. Aí foram para o sítio, morar lá onde nós estamos, uma casa à parte, e sem emprego novamente. Mas Deus os tem mantido com serviço. Minha filha começou a fazer traduções, faz em casa, tendo a vista do lago, né, ali trabalhando, e manda o serviço pela internet e recebe dinheiro no banco. E meu genro, que todo dia que está na prefeitura de 8 da manhã às 6 da tarde, agora faz uma viagem ou outra, dando curso, dando consultoria, e ganha bem mais do que está ganhando naquela prefeitura. Então não é o fato de ganhar mais ou menos, o fato é de buscar fazer a vontade de Deus, e Ele suprir as nossas necessidades. E enquanto Ele trabalha, Ele evangeliza também, porque Ele vai em vários lugares, e cada lugar que leva livros e etc. Então, irmãos, quando nós estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, Deus abre, mas a gente tem que pisar no mar, pisar no rio. Não pode ficar esperando o mar se abrir. O verso que abre a nossa sessão, qual é? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é um verso que eu gosto muito, porque ele nos faz lembrar que por nós mesmos a gente não vai entender nada, nem entender, muito menos fazer, porque se a gente não entende, a gente não faz, né? E às vezes a gente entende e não faz porque a gente é ruim, mas até para entender, nós precisamos da misericórdia de Deus. Ricos para sempre. Quem quer ser rico para sempre? Deus não nos chamou para sermos pobres, miseráveis, Ele chamou para sermos ricos. E às vezes a riqueza neste mundo é uma maldição, como nós vimos, mas no céu todos seremos ricos, porque as casas serão de ouro, as ruas de ouro, portas,
as portas da cidade de pérola, os fundamentos de... Quer dizer, a exuberância em todos os sentidos. Por que Deus pode nos deixar ricos no céu? Alguém tem ideia? Por que podemos ser ricos no céu e às vezes aqui não? Qual a diferença? Lá não terá o egoísmo, né? Nós não somos egoístas, ninguém vai ficar cobiçando, ninguém vai ficar tendo ambição, então lá podemos ser ricos. E aqui também, né? Se tivermos essas características e for do agrado de Deus. Agora, tem alguns segredinhos para a gente ser rico aqui nessa terra. E rico, eu queria deixar bem claro a definição de rico. O que o irmão acha que é ser rico? O que é ser rico? Sim, sem dúvida. Quem quer ajudá-lo? Uma definição de rico. Ter as necessidades supridas, muito bom. No conceito tradicional, no conceito humano, ser rico é ter muito dinheiro. Eu, quando não tinha essas informações, eu achava rico é aquele que não precisa controlar suas despesas. Entendeu? Se você tem que anotar no contra-cheque, meu amigo, você não é rico. Rico é aquele que gasta e não está nem preocupado, porque ele sabe que tem. Ele não pergunta quanto é, ele não pergunta, não pede desconto, ele tem esse é o rico. Se você tem que controlar, você não é rico. Mas hoje a minha definição de rico é outra. Rico não é o que tem muito. Rico é o que precisa de pouco. Então vamos com esse pensamento, com essa definição, vamos ver como é que a gente pode viver como ricos. E a palavra de Deus nos dá ensinamentos para isso. Por exemplo, fazer orçamento. E viver dentro do orçamento. Se você não faz orçamento, isso não sou eu que estou falando. Se você pegar o livro Lar Adventista, do capítulo 50 ao capítulo 56, vocês vão ver que Deus está nos orientando a fazer orçamento. E diz ainda que a gente tem que ensinar as crianças a essa prática. Ensinar os filhos, porque se não ensinar de pequeno, depois de grande é difícil. Fazer orçamento. Quanto ganha e quanto gasta. Se você não sabe quanto gasta, como é que você vai fazer um planejamento? Então, quando você vai fazer um ajuste, uma adequação do seu orçamento, você sabe onde cortar. Bom, vou cortar os restaurantes, né? Isso aqui vai me fazer grande diferença. Porque senão a gente tem tendência a gastar no banquete e economizar no palito. Entendeu? Você acaba economizando ninharia e brigando por aquilo, criando encrenca em casa, né? Ficar brigando porque esqueceu a luz acesa, não apagou a luz. Vai ver, a conta de luz é R$80 por mês, mas a sua conta de restaurante é 300. Entendeu? Não digo que deva desperdiçar energia elétrica, mas aonde você vai pôr seu esforço na economia? Se você não faz orçamento, você não sabe. Entendeu? Quanto você gasta de roupa? Quanto você gasta com presentes? É importante dar presente, é importante. Se você pode, se você não pode, dá um abraço, né? Faz uma cartinha, um bilhetinho, né? Seja gentil, mas você não pode dar presente, meu amigo. Faz o presente, né? Eu ganhei muitos cartões da minha esposa que ela mesma fez. Ela era estudante, né? A gente namorava, ela era estudante, não tinha dinheiro. Ela fazia tudo bonitinho, coladinho. Para mim tinha um valor maior do que o comprado. Então, se você não pode dar um presente para sua esposa no dia dos namorados, ou no dia de casamento, tira um dia de folga para estar com ela. Eu garanto que ela vai ficar muito feliz com o dia de folga que você tirou para estar ao lado dela. E não precisa de um presente caro, que vai onerar o seu orçamento. No orçamento, toda a família deve participar. Os filhos também participam. Porque assim eles compreendem quanto o pai ganha, quanto a família tem, e não ficam brigando por uma coisa cara. Você pode planejar suas férias no orçamento, né? Vocês querem passear onde? Em Fernando de Noronha? É caro. Toda a família vai gastar uns R$10 mil para passar uma semana lá, com passagem, tudo, saindo daqui do Rio de Janeiro. Ora, se você não economizar R$1.000 por mês para ter 10 mil quando chegar as férias, você não vai ter as férias em Fernando de Noronha. Então não adianta ficar sonhando com as férias em Fernando de Noronha e não economizar para isso. Quando chegar na véspera,
você vai tomar um caldo de cana em Bangu, porque não teve dinheiro para Fernando de Noronha. Entendeu? Então, por isso que é importante o planejamento. E viver dentro do orçamento, né? Não queira parecer mais do que você é. Entendeu? Não precisa aparentar. Comprar carro financiado para sair com um carro novo. Vai com o seu fusquinha mesmo. Eu andei muito de ônibus. Entendeu? Eu andei muito de Fusca. Não tem vergonha nenhuma nisso. A gente tem que viver dentro do orçamento. E às vezes os homens se matam de trabalhar para atender as esposas que ficam pedindo coisas. E elas depois reclamam do marido que ele está ausente. Ele está ausente porque ele está trabalhando para comprar aquilo que você pediu. Entendeu? Aquilo que você sonhou. O sonho da casa própria. Nossa casa própria está no céu. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Se eu tiver a casa própria, se Deus me conceder que eu tenha uma casa, é bom, não é ruim. Mas isso não pode estar em prioridade na nossa vida. Eu não posso sacrificar a minha família, a minha espiritualidade, a minha saúde para ter a casa própria. Né? Abraão morou em barracas e era um homem riquíssimo. Mais planejamento, menos preocupação. Obreiros Evangélicos, página 460. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Quem são que tem que aprender? Todos. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É o que isso? É um erro. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Mais ou menos não existe. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Irmãos, vocês acham que é importante obedecer o que Deus fala no Espírito de Profecia sobre saúde? Acha importante? Acha? Não come carne, tá certo. Isso aqui também está no mesmo lugar, irmãos. Tem a mesma importância. Só que a gente negligencia. Por que a gente dá importância a um assunto e não dá a outro? É outro Espírito que orientou isso aqui? É o mesmo Espírito. Mas a gente não faz. Então a gente fica desequilibrado, sabe? Cresce para um lado só. E fica às vezes fanático naquele item e esquecendo o resto. A gente tem que ter uma visão equilibrada. Deus nos deu uma visão equilibrada. Eu não estou dizendo que é errado seguir de jeito nenhum. A orientação sobre saúde tem que ser seguida com o mesmo esmero e atenção. Mas isso não pode ficar de fora. Está no mesmo lugar. É uma ordem ou não? Todos devem aprender. Alguns negligenciam como sendo coisa essencial. É um erro negligenciar. Aqui, todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Aí, sabe, tudo atrapalhado. Entendeu? Quem tem empresa, às vezes mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dele. É uma confusão. Fica sem saber. É complicado. Tem que ter orçamento. Gente, não precisa fazer curso de contabilidade para isso. Uma folha de papel com 2 colunas resolve entrada e saída. Se você quiser fazer uma planilha, tem software para isso, de graça. Está cheio de software de graça. Se você entrar no Google e pôr planilha financeira, vem um monte. Você escolhe aquela que você acha melhor. Então você faz seu modelinho. E aí você pode, se você não sabe quanto ganha, como é que você vai dizimar? Se você é um profissional liberal, vende coisas, no final do dia você não sabe quanto você ganhou, vem uma bagunça. Dá mais ou menos. Deus não é um Deus do mais ou menos. É um Deus do exato. O que é ser rico nós já falamos. É ter muito ou é precisar de pouco? Olha a cara triste desse cidadão. Parece que ele morreu já. Mas aqui ele já estava com cara de morte. E olha essa criancinha aqui. Pobrezinha, olha a carinha dela de feliz. É tão fácil ser feliz, gente. Precisa de pouco. Né? E o que é status? Vocês sabem o que é status? Quem que pode dar a definição de status? Isso, posições. Mas tem uma definição interessante também. É uma posição que você almeja, né? Alcançar. Mas uma definição que eu gostei muito é o seguinte: status é um dinheiro que você gasta para comprar uma coisa que você não precisa para agradar alguém que você não gosta. Entendeu? Porque imagina se você morasse numa ilha, só você e sua esposa morassem numa ilha. Você ia estar preocupado com a marca da roupa? Não? Então por que você usa a roupa de marca? Para agradar quem? A você ou os outros?
A gente tem uma necessidade de aparentar uma coisa que não teria necessidade de ser. Então a gente quer ser reconhecido pelo aquilo que a gente tem e não pelo aquilo que a gente é. Isso é status. É uma tentativa de ser reconhecido por algo que você tem. Vale a pena isso? Deus nos orienta a nos vestir com bom gosto, com modéstia, né? E com simplicidade. Não precisa ser de mau gosto, não precisa ser esfarrapado, nada disso. Mas também não precisa ser exibido. Olha aqui, Armani. Paguei $12.000 nesse terno. Que isso? Entendeu? O meu relógio é suíço, mas foi comprado na Santa Efigênia. Só uma marca. E funciona bem. Funciona bem. Paguei R$25 nele. Entendeu? Tem relógios aí de R$10.000, R$7.000. Tá? O meu custou R$25, funciona bem. Esse terno, não é um bonito terno? Bonito terno, cai bem, bom tecido. Paguei R$150. Ainda comprei no cartão. Comprei no cartão não porque eu não tivesse o dinheiro para pagá-lo à vista, mas comprando no cartão eu faço milhagem e voo de graça. Mas eu só compro no cartão se eu já tenho dinheiro para pagá-lo. Se eu não tenho dinheiro, eu não uso o cartão. Entendeu? R$150, belezinha. Leva 2, não. Tá bom. O dia que gastar esse, eu compro outro. Força do consumismo. Desejo desenfreado de comprar. Gente, aquela coisa de comprar parece uma compulsão, né? Parece que comprar completa alguma coisa que falta em nossa vida. Então você começa a olhar as coisas, deixa eu ver aqui, você começa a ver as coisas, assim, é assim que você olha, tudo passa pelo dinheiro, é aquela coisa assim, eu preciso comprar, né? Eu tenho um amigo que fala para ele é bem rico, né? A esposa às vezes está assim, neurótica, assim, meio nervosa, e vai fazer umas compras, Aí ela volta cheia de sacolas e não usa nada, dá metade do que comprou, mas ficou satisfeita só de gastar. Então, irmãos, a gente precisa parar de olhar a vida através dessas lentes. Nós somos muito mais do que dinheiro. Nós valemos muito mais do que o dinheiro representa. Eu vou tirar, senão fica esquisito falar com vocês assim. Então, esse desejo desenfreado de comprar é satânico. Isso não é divino. Necessidades imaginárias. A gente imagina que precisa das coisas. O meu avô nunca viu celular. Nunca viu. Morreu feliz com 87 anos de idade. Hoje a gente precisa um celular, mas que tem que tirar foto até debaixo d'água. Entendeu? É importante, mas será que precisa trocar tanto de modelo cada vez que sai um novo? Eu tinha um videocassete de 2 cabeças, aí saiu um de 4 cabeças, parecia um dragão, não sei para que tanta cabeça, o meu funcionava. Aí eu tinha que comprar um de mais cabeça, com 85 programas, eu nunca usei nenhum, mas comprei um de 85 programas. Nunca fiz um programa no vídeo. A gente tinha que ser sofisticado. Então, necessidades imaginárias. A gente imagina que precisa. Entendeu? E aí quer. Estou errado ou não? A aquisição de supérfluos. Gente, para na sua casa, dá uma revisada e vê quanta coisa está lá que você não usa. Que comprou e não usou uma vez e largou. Um monte de supérfluos. Está ali entulhando, ocupando espaço. Eu comprei uma vez o AB-Flex. Alguém já ouviu falar do AB-Flex? Era um equipamento que 5 minutos por dia tirava a barriga. Olha, para vocês verem que funcionou, né? Não usei nenhuma vez. Aliás, nem montei. Chegou ali e falei, que troço complicado. Eu não montei e ficou lá. Entendeu? Então você adquire supérfluos, né? E preocupação com as aparências. Nós já falamos sobre as aparências. Então, irmãos, esse desejo desenfreado de comprar, necessidade imaginária, aquisição de supérfluos, preocupação com as aparências, são coisas que nós aprendemos com o mundo. Isso nós não aprendemos na palavra de Deus. A gente herda isso dos nossos pais, dos nossos amigos, da televisão,
Entendeu? Nós vamos ver isso aí. Olha aqui, ó. Mídia. A gente fica vendo televisão e fica aprendendo isso. Porque esse pessoal da mídia, viu? Eles querem que a gente gaste. Tem muito ho, mas eles querem o nosso din. Sabe? Quando essa história de Feliz Natal, eles querem o seu dinheiro. Ninguém está preocupado com a sua felicidade. Eles querem o seu dinheiro. Então, quando você assiste televisão, você passa a ser um comprador em potencial. Quer gastar menos? Vende a televisão. Entendeu? Você vai gastar menos. Só a minha filha, quando chegou o aniversário dela em julho, ela falou assim, eu falei, filha, nós estávamos no Rio de Janeiro, estávamos lá no congresso, era aniversário dela. Foi aqui. Foi aqui mesmo. Falei, o que você quer de presente de aniversário? O pai quer te dar um presente. Pai, não preciso de nada. Menina de fazendo 14 anos, falou que não precisava de nada. Falei, filha, mas o pai quer te dar um presente, alguma coisa. Não, pai, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Filha, fala alguma coisa, senão eu vou comprar uma coisa que você não gosta então me dá abacate. Aí comprei abacate, mandei lá para presente, pus numa caixa bonita e entreguei para ela. Eu pergunto para vocês, que criança hoje, adolescente de 14 anos de idade, que o pai pergunta, o que você quer? E ela fala, não preciso de nada. Ela não assiste televisão. Se assistisse televisão, garanto para vocês que ela tinha uma lista de pedidos para fazer. Era iPod 9, não sei o que lá, 5, sei lá, porque os números que tem das coisas por aí. Entendeu? Então é assim. As propagandas, você sabe que as propagandas, elas são feitas para grupos aspiracionais, elas não são feitas para sua classe social. Ela é dirigida a você para uma classe acima, entendeu ou não? Vou tentar explicar melhor. Se eu sou da classe C é a classe média baixa. Não, pobre não, pobre é D e E, né? Classe C é classe média baixa. É aquela classe média que trabalha para se manter, se mata e consegue ter um carrinho, tem sua casa própria, mas está financiada, tem o carrinho financiado, entendeu? Viaja pelo Brasil, a classe média alta já viaja para o exterior, etc. Mas está ali, tira férias, é aquela classe que mais consome, é a classe média baixa. Consome muito, se mata muito também. Então, onde eu estava? Você é da classe média, classe C. As propagandas dirigidas para a classe C são de produtos da classe B. Sabia disso? Não são de produtos da sua classe. As propagandas são feitas de produtos da classe acima, dirigidas a você. Fala, mas como é que é dirigida a mim? A propaganda é o seguinte, aonde a classe C frequenta? É ali que vai ter a propaganda. Você frequenta metrô? Então, as propagandas de metrô são dirigidas para aquela classe de frequentadores de metrô. Propagandas que estão dentro do avião são dirigidas para outro tipo de pessoas que frequentam avião. Então, eles vão colocar propaganda para a classe C, aonde a classe C frequenta. Só que os produtos ali anunciados são produtos da classe B. Sabe por quê? Tem ideia? Por quê? Porque te dá a ideia de ascensão, te dá a ideia de crescer. Você tem que subir de vida. Então você se mata para poder ser melhor do que você está. E aí o diabo te põe numa esteira, você começa a correr para pagar as contas e ele começa a aumentar o volume da esteira. E você fica lá. E o que acontece? Falta tempo para o culto, falta tempo para o namoro com a esposa, falta tempo para os filhos, falta tempo para pregar o evangelho, falta tempo para a comunhão, porque está se matando para pagar o produto que você comprou, que o diabo pôs na sua cabeça que você precisava dele. Não vamos ser vítima disso, irmãos. Primeira coisa, se alguém ainda tem televisão em casa, corta a antena, deixa só para os DVDs que vocês compram aqui, para os vídeos que são de inspirados. Não vamos gastar tempo com coisas que não produzem salvação. Áreas de risco.
Vocês já ouviram falar que o bêbado não pode trabalhar em bar, né? Você já viu alguém contratar um alcoólatra para trabalhar em bar? Ninguém contrata, não tem jeito. É igual botar raposa para cuidar do galinheiro, né? Áreas de risco. Se você tem área com dinheiro, problemas com dinheiro, tem algum... Então, meu irmão, não use cartão de crédito. Você tem tendência a gastar aquilo que não tem, então corte seu cartão de crédito. Cancela seu cheque especial. Não faça crediário. Não vá no shopping, principalmente em época de promoção, Natal, Dia das Mães, dos Namorados, porque sabe o que é promoção? É comprar uma coisa uma coisa que você não precisa por um preço muito baixo, por um preço irresistível. Isso que é promoção. O preço estava tão bom que eu comprei, mas não precisa. E empréstimos. Empréstimos a gente já falou outro dia, que a gente não deve dever nada a ninguém. Então, irmãos, cartão de crédito, cheque especial, crediário, promoções, empréstimo, tudo isso são armadilhas. Se você tem algum risco, alguma propensão para gastos, não entre nessa, não vá passear no shopping, segure bem na mão da mulher para ela não entrar nas lojas, entendeu? Gente, não é ser miserável, não confunda com miserabilidade, não é gastar no necessário e gastar da forma correta. Tem gasta, não tem espera. Viver com simplicidade. Ciência de um Bom Viver, página 365. Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais para uma vida útil e feliz. A irmã sonha com uma vida, uma casa bonita, arrumada? Sonha com isso? Tem sonho? A irmã sonha com isso, tem uma casa bonita, tudo certinho, aqueles armários que você sonhou, aquele sofá gostoso. O que está dizendo aqui? Uma residência dispendiosa, mobília trabalhada, ostentação, luxo e conforto não proporcionam as condições essenciais a uma vida útil e feliz. Na sequência dessa página, está escrito em que condições o nosso Salvador veio a esse mundo. Ele veio, nasceu numa manjedoura, morou num lar simples, diz que nunca tinha iguaria sobre a mesa no lar de Maria e José. Trabalhou com seu pai na carpintaria, teve uma vida simples. Isso que é o essencial para desenvolver o caráter. É só que a gente sonha. Por que a gente sonha com isso? Porque puseram na nossa cabeça que isso é sinônimo de felicidade. Mas não é. Não é. Você obedece o 4º mandamento? Para a gente ter sucesso na vida financeira, a gente tem... E sucesso na vida financeira não é ser rico, não. É ter equilíbrio. A gente precisa obedecer o 4º mandamento, sabia? O que diz o 4º mandamento? Isso, minha irmã. A gente só lembra da primeira parte. A gente lembra do dia do sábado para descansar. Só que tem uma outra parte que também é mandamento, que fala 6 dias trabalharás. Essa a gente pula, esquece. 6 dias trabalharás. Deus alimenta os pássaros, alimenta as aves, mas você já viu a ave dormindo até as 10? Já viu? Lá no ninho, de boquinha aberta, esperando a coisinha, a migalhinha cair do céu? Não, elas vão à luta, vão trabalhar. Levanta cedo, faz o culto de manhã, eles cantam louvores a Deus e sai para o trabalho. Agora, você não obedece o 4º mandamento? Não trabalha e depois fica se queixando. Está aí, 6 dias trabalhados. Agora, trabalhar um tempo, não exagerado, trabalhar um tempo útil para ter tempo para as outras coisas. Você tem fé? Você tem fé? Você acha que tem fé? Então, vou fazer um teste na sua fé. Salmo 127, verso 2. Gente, quando eu falo aqui, eu estou falando da minha experiência. Quando eu falo para vocês aqui, eu estou falando daquilo que vai no meu coração. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, é Deus falando. Não é o Mauro falando, não é um irmão falando, é Deus falando. E quando Deus fala, irmãos, a gente tem que acreditar, porque Ele não falha. Eu posso errar, mas Deus nunca erra. Então vamos agora com reverência ler esse verso. Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Deus dá o sustento aos seus amados enquanto dormem.
Você levanta cedo, deita tarde, se mata para ganhar o sustento. Olha aqui, ó, Deus dá isso enquanto os seus servos dormem. Então, como é isso? Faça um acordo com Deus, fala, Senhor, eu não quero me matar de trabalhar. Esse negócio de trabalhar de dia e de noite não foi inventado por Deus. Não foi inventado por Deus. Quem consegue ter uma espiritualidade boa, trabalhando o dia inteiro, estudando até tarde da noite? Como é que você consegue? Que tempo você tem para comunhão com Deus? Ah, mas como é que eu vou fazer? Não sei, estudo um ano, trabalho um ano, estudo um ano, trabalho um ano. Mas eu vou demorar para me formar, e qual o problema? É melhor se formar mais tarde e ser salvo do que se formar rápido e ir para o inferno. Entendeu? Ah, quanto tempo eu vou? Não sei, não importa. O que é importante na sua vida? Isso aqui é verdade, irmãos. Eu posso falar para vocês que é verdade. Adoração. Tudo é uma questão de adoração. A idolatria do próprio eu, a qual faz parte do fundamento de todo pecado. Meditação Matinais 2009, página 249. A idolatria do próprio eu, a qual faz parte do fundamento de todo pecado. Qual é o fundamento de todo pecado? Idolatria do próprio eu. E vamos ver embaixo. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está vendo aqui? O chicote, os dois aqui na canga, no jugo, presos pelo dinheiro. E o consumismo te chicoteando. Vai lá, compra mais. E você sendo arrastado como um boi de carga. Trabalhando, se matando para pagar as contas que o inimigo te fez fazer. Mas eu preciso viver, precisa viver. Como é que João Batista viveu? Como é que Elias viveu? Como é que Paulo viveu? Será que não é o mesmo Deus que nós temos hoje? Se nós somos servos do dinheiro, se nós temos dívida, estamos escravizados pelo dinheiro, Ele é o nosso Senhor. Eu queria falar para vocês o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E note bem, que aqui não diz todas as coisas, aqui diz todas estas coisas. E vocês sabem o que está acima desse verso na Bíblia? O que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Em Timóteo diz, se você tendes com que cobrir, com que comer, estejais contentes. Aqui fala, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são os nossos desejos, as nossas, entendeu? Desejos egoístas. Mas Deus vai nos dar o sustento. Às vezes a gente quer mais do que o sustento, mas Deus prometeu o sustento. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Será que é ler a meditação pela manhã? O que ele acha, os irmãos? Se eu faço o culto cedo, eu estou buscando a Deus em primeiro lugar? E o resto do dia? Irmãos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é apenas fazer o culto pela manhã. Isso é essencial para nós termos um dia em comunhão com Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar é dar prioridade a Deus. É todas as nossas escolhas serem submetidas à vontade de Deus. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. Ora, se eu faço o culto de manhã, posso fazer 1 hora de culto, leio, estudo, tal. E no resto do dia eu faço uma porção de coisas que agradam somente a mim, eu estou buscando a Deus em primeiro lugar? Não estou. Eu estou buscando a satisfação do meu próprio eu. E como nós vimos no slide passado, a idolatria do próprio eu, a qual faz parte do fundamento de todo pecado. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, meus irmãos, é usar um óculos diferente. É usar um óculos, não este, que nos faz enxergar tudo pelo dinheiro, pelas coisas materiais, olhando com desejo de enriquecer, de gastar, de comprar coisas para si.
mas é usar um óculos do amor de Deus. Eu gostaria que vocês lembrassem disso, é viver, é passar o dia olhando através desses óculos, olhar para as pessoas não como uma fonte para ganhar dinheiro, mas olhar para as pessoas com amor, para resgatá-las. A gente passa a ver as pessoas não como um objeto para nos dar lucro. Se você é um patrão, você não vai olhar para os seus empregados como alguém que vai te enriquecer, mas alguém com quem você tem que alcançar, ganhar para Jesus. Você não vai olhar para as pessoas na rua, no comércio, com alguém só que você vai fazer uma transação. Você vai olhar com uma pessoa que precisa estar no reino de Deus junto com você. A ótica muda. Você tem outra visão. Você está disposto até a ter prejuízo para salvar alguém. Aliás, você tem satisfação nisso. Prejuízo financeiro, prejuízo pessoal, não importa o prejuízo que você vai ter, se você vai conseguir salvar alguém. Lembra-se do episódio de Paulo e Silas, em Atos 16? Eles queriam ir para a Ásia. O Espírito Santo não permitiu. Eles insistiram. Em seguida, diz, Jesus não permitiu. Não sei como, não dá detalhes, mas Jesus, depois Deus deu um sonho a Paulo, onde ele viu um cidadão macedônio, dizendo o quê? O que dizia o cidadão macedônio no sonho de Paulo? Gente, vamos ler Atos 16. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Legal, e aí Paulo e Silas atenderam. Quando você sente que Deus está dirigindo a sua vida, que Deus indicou esta direção, o que você põe no seu coração? Esse é o melhor. É o melhor para mim. Deus está indicando esse caminho. Deus quer que eu mude para o campo. Deus quer que eu seja vegetariano. Deus quer que eu ajude as pessoas. Então Deus está indicando o caminho, abrindo as portas. Você passa por ali com a certeza de que vai ser o melhor para a sua vida. Paulo e Silas fizeram a mesma coisa, mas quando eles chegaram em Filipos, o que aconteceu com eles? Levaram uma surra, levaram açoites, foram presos, colocados no tronco, foram para o calabouço. Não pense que o calabouço daquela época era a prisão de hoje, com 3 refeições por dia, visita íntima, horário para o sol, nada disso, meu. Ali era cruel. Você acha que o carcereiro desinfetou tudo antes deles chegarem, lavou, limpou? Ou tinha lá fezes dos outros presos que tinham passado por lá? Ou você acha que na hora que eles queriam ir ao banheiro, carcereiro, solta aqui para ir no banheiro? Não tinha isso, gente. A situação era deplorável. Tinha tudo no mesmo lugar, não tinha como levantar para ir no banheiro. Imagine, terrível. Desconfortável é pouco, né? Terrível. Todos açoitados nas costas, injustamente. E o que eles estavam fazendo? Como é que pode? Como é que pode cantar? A gente com uma dor de unha reclama. A gente com um probleminha financeiro reclama. Né? A gente porque perdeu um emprego reclama. Eles estavam açoitados, encarcerados, estavam cantando. Mas quem que mandou eles para lá? Quem mandou? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo conduziu eles para lá, não era para ter dado tudo certo? Por que aconteceu aquilo? Porque a gente não vê como Deus vê. Deus vê o fim desde o princípio. Ali tinha uma família que precisava ganhar o reino de Deus. E com aquele terremoto e com aquele ocorrido, a família do carcereiro foi salva. E não só, se vocês olharem Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que muitos naquela cidade se converteram por aquele acontecimento. Aí eu pergunto para vocês, você estaria disposto a ser chicoteado? Estaria disposto para salvar alguém? Você estaria disposto a ser encarcerado para salvar uma pessoa? Jesus desceu dos céus a essa terra e foi açoitado, foi crucificado, foi maltratado, foi injustiçado por amor a mim e a você. E o que Ele pede da gente é uma coisa tão menos do que isso. Pode até pedir isso de alguns, mas hoje Ele pede que nós vivamos de acordo com as orientações que Ele dá, que são boas para nós. E se ao seguirmos essas orientações,
nós encontrarmos dificuldades, a nossa função é cantar e louvar a Deus como fez Paulo e Silas. Agora, se os erros forem consequência das nossas más escolhas, então a gente deve lamentar, pedir perdão e mudar. Mas se forem em função de servir a Deus, que a gente tenha alegria de sofrer. Por isso, irmão, se alguém de vocês está sendo injustiçado, está sendo perseguido por causa da crença na verdade, não fique lamentando. Ame as pessoas que estão fazendo isso, ore por elas. Porque fazendo isso vocês poderão ganhá-las, assim como Paulo e Silas conseguiram ganhar o coração do carcereiro. Eu encerro a minha participação nesse encontro, desejando a vocês que vocês sejam realmente ricos. Não ricos financeiramente, mas ricos na fé. Ricos na palavra de Deus, ricos na esperança. Porque aqui nós somos somente peregrinos e forasteiros. Nada vamos levar daqui a não ser o caráter que formarmos em tempo de graça. Só isso que levaremos daqui. E teremos no céu também as estrelas na coroa daqueles a quem levamos a Cristo. É o que nós vamos levar daqui. Então vamos nos empenhar, né, no que vale pela eternidade, não no que perece. Desejo a vocês um restante de congresso feliz e que Deus os abençoe. E peço que vocês se aprofundem, porque não é possível em 3 horas a gente falar tudo. Mas temos muita coisa no Espírito de Profecia. Tem vários livros que tratam do assunto. Mas o essencial está lá no Lar Adventista, no capítulo 50 a 56. Não, é 50, 56 ou 60, 66, agora não me recordo. Mas é só olhar orçamento familiar, né? Finanças na família, vocês já vão ver o local. Que Deus abençoe. Que eu, sem ter recurso nenhum, não tinha nada, zero. Nem ele pediu demissão do emprego, ele e minha filha, e foram para o campo também, para morar de aluguel, sem terem nada. Nada, nada, nada. Deus que foi abrindo as portas. Então, se esse é o seu caso, não se justifique achando que por não terem recursos estocados ou guardados ou aplicados, que o seu caso é diferente. Quando Deus dá uma ordem, Ele provê todos os recursos para você cumprir aquilo que Ele pede. Senão seria injusto, né? Deus pedir uma coisa para a gente que a gente não pode cumprir. Se Ele pede, é porque Ele dá as condições para a gente fazer. Não é verdade? Então, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho emprego aqui. Bom, eles também tinham, né? Eu não vou contar a história deles aqui, senão eu tomaria todo o tempo da palestra, mas a história... Eu pergunto para os irmãos, isso é providência ou é coincidência? É só por Deus. O concurso ser aberto. Eles passaram naquele concurso e ficaram ali um ano e pouco. Aí ainda saíram dali, agora estão morando conosco, que foi outra história também. Eles pediram demissão do concurso público. Acharam que estavam muito perto da cidade, não era... Aquilo foi um passo intermediário. Aí foram para o sítio, morar lá onde nós estamos, uma casa à parte, e sem emprego novamente. Mas Deus os tem mantido com serviço. Minha filha começou a fazer traduções, faz em casa, tendo a vista do lago, né, ali trabalhando, e manda o serviço pela internet e recebe dinheiro no banco. E hoje nós vamos ver como ser ricos para sempre, né? Se nós podemos e como podemos ser ricos. Ricos para sempre, não é só nesta vida, né? E vamos esperar aqui que entre o PowerPoint, mas eu já vou introduzindo algumas coisas. Eu queria que os irmãos, alguma pessoa me procurou ontem e falou, não, mas o irmão tinha propriedades, tinha recursos, então, assim, deu a entender que para eu ter tomado a decisão de mudar para o campo, é porque eu já tinha alguns recursos. Mas isso não é verdade. O meu genro foi para o campo antes, a história deles é muito interessante. Eu só vou contar um aspecto da história deles. Eles saíram de São Paulo sem emprego, pediram demissão, ele ganhava bem, ela também, e ela trabalhava pertinho de casa. Imagina, em São Paulo trabalhar pertinho de casa é uma alegria, né? Não precisa tomar metrô nem nada. E eles mudaram-se para Extrema, alugaram uma chácara, e assim que eles se mudaram,
A Prefeitura de Extrema abriu concurso público só em 2 áreas: engenharia civil e professor de inglês. O meu genro é engenheiro civil e minha filha é professora de inglês. É coincidência? E eles prestaram o concurso. E ambos passaram em primeiro lugar. E meu genro, que todo dia que está na prefeitura de 8 da manhã às 6 da tarde, agora faz uma viagem ou outra, dando curso, dando consultoria, e ganha bem mais do que está ganhando naquela prefeitura. Então não é o fato de ganhar mais ou menos. O fato é de buscar fazer a vontade de Deus e Ele suprir as nossas necessidades. E enquanto Ele trabalha, Ele evangeliza também, porque Ele vai em vários lugares, e cada lugar que leva livros e etc. Então, irmãos, quando nós estivermos dispostos a fazer a vontade de Deus, Deus abre, mas a gente tem que pisar no mar, pisar no rio. Não pode ficar esperando o mar se abrir. O verso que abre a nossa sessão, qual é? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe